esse grupo, ele desenvolve uma atividade que é de pesquisa e extensão, mas é extensão no sentido da intervenção mesmo, né? E aí ele tem essa finalidade, trabalhar, fazer pesquisa e fazer extensão, fazendo essa vinculação de escolas e comunidades tradicionais, né? Não é qualquer comunidade, são comunidades de traços tradicionais, comunidades que possuem um perfil em que os moradores, né, são ligados por um determinado traço étnico ou religioso ou qualquer tradição em comum entre eles. E no estado do Espírito Santo isso é muito comum, né? É um estado que tem hoje uma grande quantidade de terras remanescentes de quilombos, tem uma grande quantidade, tanto urbano como rural, né? Tem uma grande quantidade de pequenos territórios de imigrantes europeus, né? De toda a ordem, né? Italiano, alemão, pomerano, polonês, né? Então é um estado assim, ele é muito dividido em grupos étnicos, então ele tem, a gente consegue encontrar hoje no Espírito Santo várias comunidades em que as pessoas, os moradores, eles têm uma forte ligação entre eles no que se refere a práticas tradicionais, práticas com traços tradicionais. E aí acontece o seguinte, eu sou um sujeito ligado à questão da educação, né, da educação institucional, da educação escolar. Mas nem por isso eu acho que a educação escolar é a salvação da lavoura, né? Que eu sempre faço uma crítica muito de perto dessa instituição. E nesse caso, a gente faz essa crítica a partir do momento que a gente percebe a ampliação da escola. Então, essa escola que nós vivemos hoje, que nós convivemos, né, com ela hoje, é uma escola de saberes universais, de práticas universalizadas, e nascidas num determinado centro, né, normalmente nos centros urbanos da cidade. A partir do momento que essa escola começa a sair dos centros urbanos e começa a atingir comunidades, né, na sua periferia, na periferia urbana e na periferia rural, ela então passa a ser questionada, né? Esses saberes universais que ela possui passam a ser questionados porque ela passa então a conviver com um grande conflito dentro dessas comunidades tradicionais, de traços tradicionais, né? Então, a gente na pesquisa, a gente trabalha com uma teoria das ciências biológicas, no ramo da ecologia, que chama a teoria da água de lastro. Alguém já ouviu falar da água de lastro? A água de lastro é o seguinte: o navio sai daqui de Salvador, né, carregado com uma determinada mercadoria. Então, para ele navegar com tranquilidade, ele precisa de peso suficiente para poder a água vir até uma determinada altura e ele se equilibra nas grandes ondas e tal. Quando ele chega no Japão, ele precisa de retornar, mas ele precisa de carga para retornar. Se ele não tem carga para retornar, ele enche o porão de água, né? Mas quando ele enche esse porão de água, junto com essa água, a água entra algas, micro-organismos, crustáceos estranhos e tal, e quando ele chega em Salvador, ele descarrega essa água na Baía de Salvador, né? Aí o que acontece? Esses micro-organismos não possuem predadores naturais em Salvador, então causa um grande estrago nas águas, né, no litoral brasileiro, a partir desses micro-organismos que não possuem predadores naturais, né? No Espírito Santo tem um exemplo do mamão, né, da plantação de mamão, né? Cai alguns caramujos no mar, na região de Linhares, eles entram para a terra e destroem o moeiro todinho, né? Destrói não sei quantos hectares de mamoeiro. Então, a gente transfere isso para a educação, porque a gente considera também que essa escola forjada nos grandes centros urbanos com esse conhecimento universal, ela possui essa água de lastro também quando ela vai para as comunidades. Então, essa escola possui micro-organismos ou organismos, macro-organismos, que não têm predadores naturais dentro dessas comunidades e causam um grande estrago.
Um desses elementos da escola é o professor, que possui uma formação, possui uma série de traços, né, universalizados, e quando chega nessas comunidades, eles não conseguem entender a cultura dessas comunidades, não conseguem entender o modo de vida dessas comunidades, e aí causa um grande conflito, ou ele causa um grande estrago na formação dessas gerações. Né? Um dos elementos, né, dessa água de lastro que a escola leva é, por exemplo, a religião. Então a gente chega nessas escolas hoje, a grande quantidade de professores evangélicos é uma coisa, não vou dizer absurda, né? É uma coisa preocupante. Por quê? Porque eles não abrem mão da concepção religiosa que eles têm. E aí, quando eles chegam numa comunidade que tem traços tradicionais, né, de práticas tradicionais não evangélicas, e muitas vezes não cristãs, aí o conflito é muito grande. Aí o que ocorre? Né? Algumas comunidades que a gente tem visitado, o que ocorre? As comunidades são muito simples, elas não querem um conflito, elas não querem um embate, então elas preferem se afastar da escola. Então as crianças preferem, não vou brigar, não vou discutir, afasta da escola. Então a gente tem trabalhado nesse sentido. Então, a docência universal. Né? O que é a docência universal que a gente está chamando? A gente coloca em questão se é preconceito ou se é ignorância. Então, em alguns lugares, a gente encontra professores muito preconceituosos. E diz, olha, isso aí que você faz é macumba, isso aí que você faz não é de Deus, isso aí que você faz é isso. E tem uma boa parte que é de ignorância, não sabe do que está falando, não sabe, não conhece. E aí não consegue, quando não conhece, não consegue dialogar. Então hoje, quando o pessoal começa a trabalhar a produção de material didático, contando a história do lugar, como nós vimos ontem a professora, né, lançando o livro, contando a história do lugar, aí algumas coisas começam a se modificar. E aí é esse mais ou menos o trabalho da extensão. A gente vai, produz a gente vai finais de semanas, por exemplo, e filma as manifestações culturais que eles têm nos finais de semana, no lazer deles e tal. E aí pega aquilo, sistematiza, produz o material didático, chega lá e leva para o professor. Está vendo o que esses meninos fazem no finais de semana? Aí eles fazem uma folia de reis, que é diferente daquela folia de reis, de Santo Reis, da Igreja Católica e tal. Né? Deve ter umas fotos aqui, depois a gente volta. Eles fazem a dança do ticumba, eles fazem o ticumbi. Então, eles têm uma cultura popular, né, acesa, que nos finais de semana eles participam. Então, quando eu trabalhava na educação básica, era muito comum eu chegar um dia, a sala estava vazia, eu falei, o que aconteceu? Ontem teve Congo, né? Hoje é um carnaval de Congo que é diferente do Espírito Santo, é muito diferente do Congo de Minas Gerais, que é muito religioso. Né? O Congo do Espírito Santo é muito profano, né? Ele é bem profundo, ele tem a questão religiosa, São Benedito vai na frente, as pessoas vão na frente rezando para São Benedito, e atrás do navio, vai um navio no meio, um navio de madeira no meio, e atrás do navio vai o pessoal pulando numa espécie de carnaval, tomando cachaça e brincando e tal. Essa mistura do sagrado e profano é muito comum, né? E aí o que acontece é que os professores não conhecem isso. Não conhecem. Primeiro porque eles vêm de fora, né? Essas comunidades com as quais nós estamos trabalhando, são comunidades que estão agora acessando a escola. Né? Então daqui a uns 10 ou 15 anos, possivelmente a gente vai ter professores atuando na escola que saíram daquela comunidade. Quer dizer, agora o receio é que daqui a 10 anos possa não existir mais nada, porque o processo escolar também, a velha prática jesuíta, né, de ridicularizar as lideranças dessas comunidades é muito